Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Nós estamos de volta. Inclusive, no dia dessa gravação, são exatos 7 dias que nós voltamos dessa aventura em Minas Gerais. Sempre que a gente volta, a gente precisa agradecer aos nossos apoiadores, que são as pessoas que tornam possível esse projeto continuar rolando. Nossas corruíras, Davidson Alves Soares e Fernanda Miquelina Dias, os Gaviões Carijó, Natália Bandeira, Letícia Pagliato, Cássio Mandacaru, Maíra Luiza Garcia, Roberta Redoan de Freitas, José Carlos Merino Mombac, Renata Beco, Atos José Rodrigues de Souza, os Tangarais, Alessandra Ribeiro, Bruno Silveira, Davi Souza, Fred Cruz, um abraço pro meu grande amigo Fred, a gente se conheceu na Avistar Minas agora, muita gente fina, tá com a gente já há bastante tempo no projeto, abração Fred, valeu irmão. Thiago Almeida e Rodrigo Silveira Machado, os Jacus de Estalo, Liana Rome, José Carlos Carvalho, Nailson de Andrade Júnior, Estevão Hernani Moraes, Leandro Rios, Mariana Machado Albuquerque, Lívia Reberri Queiroz, Aran Rodrigues Cardoso, Fernanda Isabela, Marília Fanuc, Natália Allen Spack e Flávia Vieira Aguiar. Os Jacus de Estalo se multiplicam, inclusive em Minas Gerais. A gente tá lançando, depois desse episódio de hoje, um episódio especial sobre isso. Não percam por esperar. E claro, a gente agradece as nossas Agnes Rache, Thalia Azevedo, PS Fonseca e Nelson Hervey Costa. Você pode, claro, tornar-se um apoiador desse nosso projeto, basta acessar apoia.se/projeturu e lá você conhece algumas opções de apoio possíveis. Se você não pode nos apoiar financeiramente no momento, você pode compartilhar esse episódio, nossos episódios antigos com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, com outros passarinheiros, ou então dar um alô pra gente no nosso site, nas nossas redes sociais. Basta procurar Podcast Uru no Instagram, no Facebook, a gente vai estar lá. E essa dica é para quem não gosta de usar o Spotify, você pode acessar revistauru.com/podcast e lá você encontra todos os nossos episódios disponíveis para ouvir, para compartilhar, para mandar para quem você quiser. Uru Podcast. A gente inicia esse episódio de hoje com uma pergunta muito importante que a gente fez para vários participantes do Avistar Minas. Na sua opinião pessoal, qual a ave mais icônica do estado de Minas Gerais? Olá, eu sou Priscila Diniz e, na minha opinião, a ave mais icônica de Minas Gerais é a siriema, porque ela tem postura, ela tem voz, ela é imponente, ela se faz ser vista e ouvida. Então, total ícone mineiro. Meu nome é Marcela e pra mim a ave mais icônica de Minas é beija-flor de gravata verde. Meu nome é André Portugal, sou gestor de unidade de conservação aqui em Minas e para mim uma das aves mais icônicas de Minas, querendo ou não, é a escandalosa siriema. Eu sou o Luiz Alberto, um dos irmãos Pompeu, sou guia de observação de aves. Eu escolho a codorna mineira, até porque tem mineira no nome, né? Referente a Minas, e quando eu for presidente desse país maravilhoso, Minas Gerais, eu vou criar um decreto e colocar ela como ave símbolo de Minas. E ela representa os campos nativos do Cerrado, que são os ambientes mais ameaçados do planeta, talvez, não sei, mas eu falo que é. Olá, sou a Aure Vasconcelos, de Brasília, do Avistar Brasília, e são muitas que representam, é até difícil escolher, mas tem uma que me faz assim, lembrar muito pelo seu canto, que é a Seriema. Seriema é a cara de Minas. Bom, eu sou Marcos Rodrigues, eu sou professor da UFMG já há muitos anos e para mim a ave mais icônica de Minas é Patagoienas picazuro, que ela está em todos os lugares ao mesmo tempo e muitos, então é ela. Meu nome é Bernardo, tenho 15 anos
moro na Lapinha da Serra. Sou observador de aves há mais ou menos 5 anos. Trabalho com sensibilização e educação ambiental. Também faço alguns levantamentos de avifauna para propriedades privadas. Sou guia para observação de aves lá na minha região. E para mim, a ave mais icônica de Minas Gerais é a siriema. Meu nome é Flávia Aguiar. Para mim, na minha opinião, a ave mais icônica é o pedreiro do espinhaço. Meu nome é Otávio. Eu acho que a ave mais icônica de Minas Gerais é a siriema, porque primeiramente é a arte que eu estudo e que eu acho um grupo muito interessante, né? Muito pelo comportamento, as características. Bom, eu sou a Mauri Pimenta, observo aves aqui na região de Nova Lima já há 16 anos. E eu acho que uma das aves mais bacanas, que eu acho que é o macaquinho, acho que eu mais gosto, que eu mais curto. Eu sou Luana e para mim a ave mais emblemática de Minas é a siriema. Bom, eu sou Eduardo Franco, sou biólogo e guia de turismo, sou o coordenador da Avistar Minas. Rapaz, que pergunta difícil, eu tenho uma lista boa que poderia ser, viu? Bom, a siriema é mais tradicional, todo mundo gosta, por conta de... Acho que todo mundo acha que é símbolo de Minas Gerais. De querer dizer, vocês não estão vendo, mas eu estou sendo extremamente pressionado aqui no meu entorno. Mas, cara, eu queria pegar um dos endêmicos, porque eu sou bicho do espinhaço. E eu só não vou colocar o gravata verde, porque infelizmente agora ele foi pra Bahia. Mas eu fico com o período de espinhaço. Com toda a referência à enorme diversidade de avifauna que Minas Gerais tem, a gente foi percebendo que de cada 3 pessoas que a gente perguntava qual a ave mais icônica de Minas Gerais, uma pelo menos falava na siriema. E a gente fica, né, sempre surpreso, porque quando a gente pergunta, e quando eu imaginei fazer essa pergunta no Avistar Minas, eu esperei ouvir as aves endêmicas do estado, as grandes aves endêmicas do estado. A gente sempre pensa que as pessoas vão falar o pedreiro do espinhaço, a gente sempre pensa no gravatinha, apesar de que o gravatinha agora tem ocorrência na Bahia, como o Eduardo falou. A fala do Eduardo resume muito bem esse dilema que as pessoas, em geral, tiveram quando a gente fez essa pergunta, porque é meio que teu primeiro estalo é a siriema, porque é quase que uma memória atávica lembrar da siriema como ave símbolo de Minas Gerais, mas ao mesmo tempo, quem é do meio, quem é da observação de aves, fica naquela briga de pensar na siriema como ave símbolo de Minas Gerais, mas lembrar imediatamente que a distribuição da siriema é super ampla, uma ave que ocorre nas áreas abertas, nos cerrados e nos campos, praticamente toda a América do Sul. E a gente, com toda essa dinâmica, com esse momento divertido, a gente aproveitou isso para fazer esse episódio em homenagem ao Avistar Minas, em homenagem a todos vocês que trocaram uma ideia com a gente lá. A gente está gravando esse episódio no formato mais curto, no formato do Aves Extremas. A gente vai falar um pouquinho para vocês da biologia da siriema, mas a gente vai continuar soltando algumas respostas legais que a gente teve para essa pergunta: qual a ave mais icônica de Minas Gerais, na sua opinião? A gente aproveita para agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que esteve no evento, que trocou uma ideia com a gente. A gente espera participar mais vezes desse evento, que foi muito bacana. Vamos agora falar um pouquinho da Cariama cristata, a siriema. Galera, episódio muito especial, é uma abertura de uma espécie de trilogia pão de queijo. Hoje a gente gasta um episódio do nosso Aves Extremas, Aves Incríveis, Aves Sensacionais, para falar de uma ave que foi descrita no século XIX com os seguintes aspas para Félix de Azara, em Apuntamientos de la Historia Natural de los Pájaros del Paraguay y Rio de Plata. Assemelha-se a aves aquáticas de pernas, pés e garras e até mesmo no formato geral do corpo. Seu bico é como o de uma ave, sua postura e pescoço são como os de uma ema, seus cílios são muito peludos e seus olhos são muito grandes. No entanto, não se parece com ninguém. Se a gente for falar da identificação da siriema, Cariama cristata, a gente vai ter que dizer que ela é conhecida talvez principalmente pelo seu canto marcante,
lembra uma gargalhada bem alta. E essa questão do canto, ela é tão marcante que ficou bem claro, né, em algumas respostas da nossa brincadeira. Resposta da Priscila, resposta do Otávio, foram algumas das respostas que mencionaram esse canto extremamente marcante da siriema e que tem tudo a ver com a biologia da espécie, porque tem relação direta com defesa de território, tem relação direta com comportamento reprodutivo. Então, é a característica mais presente dessa espécie. Inclusive, uma confidência aqui, eu, quando criança, escutava essa vocalização, não sabia o que era, mas assim, me marcou a ponto de quando eu voltei a escutar, já sabendo, já conhecendo o canto, eu ter rememorado alguns momentos de travessias dentro do cerrado lá, na região de onde eu sou, e fazer essa associação daquele canto super marcante com essa ave espetacular é muito bacana, e a gente entende quem lembra imediatamente do canto da siriema como uma característica marcante dessa ave. E essa discussão sobre a distância que pode ser ouvida essa vocalização é muito curiosa. Alguns autores falam que pode ser ouvido em até 1 quilômetro, outros falam em 5 quilômetros. A maioria vai te dizer que essa vocalização da siriema pode ser escutada até 3 quilômetros de distância. Ela é a única espécie representante da família Cariamide no Brasil. E o nome siriema ele vem do tupi, significa crista levantada. É popularmente conhecida e relacionada com comunidades indígenas e já inspirou algumas canções que levaram seu nome. É uma ave de grande porte, atingindo uma altura de aproximadamente 75 centímetros e podendo pesar até 1,5 kg. Apesar de não serem aves de rapina, sua alimentação assemelha-se à de um gavião e varia de insetos até pequenos vertebrados como roedores, répteis, anfíbios e outras aves. Uma vez que seus dedos são desprovidos de garras, seu bico é fundamental para sua alimentação, auxiliando no desmembramento de suas presas. Vale ressaltar que, como essa espécie pode se alimentar de serpentes, a siriema é comumente protegida por fazendeiros e sitiantes, que também favorece o contato dessa ave com os humanos. Hoje em dia é bastante interessante e comum a gente ver que as siriemas se tornam comuns em alguns parques urbanos. Eu vi há pouco tempo um vídeo do William Menck falando de alguns parques, eu acho que de um parque específico lá em Campo Grande, se não me engano. E aí tem uma siriema que ela é bem famosinha lá nesse parque, interage com as pessoas, é muito querida, por assim dizer. O problema é quando esse contato próximo e essa interação se tornam muito, muito próximos e muito, muito interativos, podendo chegar aos extremos, como o que a gente vai ouvir agora, que vai introduzir a próxima parte desse nosso episódio, quando a gente vai falar um pouquinho das relações familiares da siriema. E aí eu passei do lado dela, nisso que eu parei, ela montou em cima de mim, assim, eu não sei te dizer, foi muito rápido, eu não sei como que foi que ela subiu, como que ela chegou na minha cabeça, eu só sei que ela chegou, e aí eu tive que me agachar pra me defender, assim, até porque ela tava pesada em cima de mim também, e aí ela conseguiu bicar a minha boca, e ela furou a minha cabeça também, assim, com as garras, porque ela me agarrou ali, e aí depois que eu entrei no carro, elas ainda, eram 3, né, uma só que me atacou, mas daí depois, quando eu entrei no carro e o carro saiu, elas foram pra cima do carro. Foi assim, muito rápido, não levou 2 minutos pra acontecer tudo. E aí elas me levaram lá pra UPA. Eu fui muito bem atendida lá. O pessoal, na verdade, tava assim, ao mesmo tempo que eles davam risada, eles estavam chocados, porque eles nunca tinham visto isso acontecer, de uma siriema atacar uma pessoa. O enfermeiro até brincou que ia ter que tirar foto do meu prontuário, porque nunca tinha visto isso. Um dos aspectos mais interessantes da história natural dessa ave, quando a gente fala de taxonomia, de sistemática, e aí a gente volta no tempo para falar dos parentes, né, da família Cariamide,
Um aspecto muito interessante é que antes da formação da América Central, aí a gente está falando de 5 milhões de anos atrás, a América do Sul ela era uma ilha, né? Uma ilha gigantesca. E no restante do planeta, no que a gente chamaria hoje em dia de Eurásia, também na América do Norte, as dominâncias nas cadeias alimentares passavam por felinos, passavam por cachorros enormes, por ursos. E aqui havia um grande nicho que foi deixado pelos dinossauros após a extinção e que não foi ocupado por esses mamíferos. Então, quem ocupou esse nicho aqui na isolada América do Sul nessa época, quem brilhou nesse papel foram algumas aves que são parentes das seriemas de hoje em dia. Eram os predadores de topo dessa época. A gente já gravou um episódio muito divertido, muito bacana sobre esse grupo. São as conhecidas aves do terror, que compõem mais de 20 espécies, são descritas a partir de fósseis. E, curiosamente, um dos espécimes mais completos é do Paraphysiornis brasiliensis, que foi escavado de Taubaté, no Vale do Paraíba Paulista. Paraphysiornis, ele podia chegar a 2 metros de altura, mas a gente tem aves do terror como Kelenken de Germoy, que podia ultrapassar os 3 metros de altura. A gente pode imaginar que uma seriemazinha de 75 centímetros, ela era bem pequena perto dele, mas elas são mini aves do terror. Quando a gente vê o esqueleto de uma ave do terror e o esqueleto de uma siriema, a gente consegue notar essa semelhança. E aí os estudiosos, os paleontologistas, nesse caso, eles conseguem dizer pra gente que isso não foi uma convergência adaptativa, mas sim que são grupos irmãos. Quando a gente pensa na família Cariamide e na família das aves do terror, a gente pode imaginar que as seriemas são preciosas pistas de como eram esses parentes aterrorizantes que elas tiveram no passado. Então, de certa forma, as seriemas são uma janela para o passado, né? Eu faço referência e mando um abraço para o Luciano Lima, que produziu um texto sobre isso, inclusive indo além, né? Além dessa comparação das seriemas com as aves do terror, ele descreveu como algumas questões da anatomia das seriemas foram utilizadas para projetar como funcionava a ecologia de alguns dinossauros, como por exemplo o Deinonychus, que eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouquinho sobre, porque é um bicho muito legal, muito bacana. E a seriema até nisso ela brilha, né? Ela serviu aí de um modelo para a gente entender alguns animais do passado. Oi, sou Cristine Prates, eu sou guia de observação de aves na Chapada Diamantina. Para mim, a ave que mais representa Minas, chifre de ouro, tem que puxar o saco dos beija-flores, não tem jeito. Uru Podcast. Bom, pessoal, do ponto de vista de hábitos, do ponto de vista de ecologia básica, a seriema, ela mesmo possuindo a habilidade de voo, isso é muito raro. Tem algumas fotos muito legais, porque a gente vai falar um pouquinho de descrição. Poucas pessoas imaginam que as seriemas em voo possuem alguns padrões de plumagem curiosos e diferentes, né? A gente está acostumado a ver ela só correndo. É uma espécie que, apesar de, como eu ia falando, possuir essa habilidade de voo, prefere correr. E quando ela se propõe a correr, galera, eu ia dizer ela voa, mas estou brincando. Ela consegue ultrapassar velocidades de 50 km por hora, que é muito rápido para uma ave. E ela só usa o voo realmente em situações em que ela não pode correr. E ela ocorre em toda a extensão do Cerrado brasileiro, preferindo áreas abertas e até mesmo algumas pastagens como habitat. Vivem em casais, são altamente territorialistas, marcando o território com esse canto que a gente já falou a respeito, que pode ser ouvido aí até 3 km de distância. E aí a gente voltando um pouquinho para falar da família, né? Foi uma coisa que me surpreendeu, essa família Cariamide, que ela era composta por 2 gêneros. Eu acreditava que a nossa seriema e a seriema de pernas pretas, alguma coisa assim, pertenciam ao mesmo gênero, o gênero Cariama, mas na verdade a gente tem a Cariama cristata, que é a nossa seriema, e a gente tem a Chunga burmeisteri, que é a seriema de pernas pretas, black-legged seriema, e é a irmã, né, da seriema que está nesse gênero. É um gênero que tem uma semelhança curiosa, aí sim por convergência adaptativa, com a ave secretária da África, tá? São aves que têm
penas com formato de cílios bem longos, são bem características, mas também pequenos vertebrados, incluindo cobras, lagartos e roedores, que são capturados dependendo da disponibilidade no ambiente. Eu diria que, assim, do ponto de vista de identificação, você não consegue confundir a nossa seriema com qualquer outra ave, a não ser com a seriema de pernas pretas, que não rola por aqui. Ela é bem reconhecível, observável no ambiente dela, né, nesse ambiente aberto. E as pernas e o bico bem avermelhados são muito marcantes, assim, não tem muito como a gente confundir. Macho e fêmea são bem parecidos, os machos são levemente maiores, né, o dimorfismo sexual presente é esse, mas em campo é bem complicado para a gente separar. E como a gente falou, né, o que tem aí de espécie semelhante é só o secretário, que é da África, e a Chunga burmesteri, que não ocorre aqui no Brasil. Então você não vai confundir uma seriema em campo. E aí eu recomendo para todo mundo, tá? Você vai acessar o Birds of the World e vai procurar as ilustrações da seriema. Tem uma ilustração que ela é do Carlos Calimares, que é uma seriema em voo. E, gente, é muito legal essa ilustração, porque tu vês a proporção pequena, né, das asas dela, como elas são curtas proporcionalmente ao corpo e bem arredondadas. Já dá para perceber que ela não é uma exímia voadora, mas o que me chamou mais a atenção foi o padrão da plumagem, assim, um padrão bem diferente do que a gente esperaria, um padrão rajado, escuro, com muitas bandas brancas, muito bonito inclusive, e eu achei muito legal poder ver a seriema nesse padrão de plumagem. Eu não conhecia, não tinha tido contato ainda com a seriema de asas abertas. E aí, voltando lá para a parte sistemática de taxonomia, a seriema ela foi descrita originalmente num gênero diferente do gênero atual. Ela foi descrita como Palamedea cristata, por Linneu, baseado num relato do Mark Grave e uma ave coletada no nordeste do Brasil. E aí depois essa ave foi chamada de Cariama brasilensibus, e depois ela teve várias propostas de gêneros diferentes, de Colophus cristatus e tal, Lophorhynchus, enfim, e até um gênero muito curioso chamado Sariama. Mas aí um ornitólogo chamado Brisson estabeleceu, né, como um gênero válido o gênero atual Cariama, que foi baseado no nome registrado no Brasil pelo Mark Grave, que foi o Cariama brasilensis, e aí depois ela foi finalmente descrita como Cariama cristata. Existe uma proposta de fusão, né, do gênero para que ele se torne monotípico, para que Chunga seja absorvido como Cariama, e aí a gente teria na Cariamide somente um gênero, mas está em discussão ainda. Não existem subespécies, tá, para Cariama cristata, é uma espécie monotípica, também não tem relato de hibridização com o Chunga. Existem, curiosamente, alguns fósseis, e isso não é comum para aves, né, tem alguma diversidade. No Quaternário, no Plioceno, a gente pode imaginar que a diversidade das seriemas era muito maior. Porque, como a gente falou, era um ambiente muito adequado, onde os foruracídeos, que são os terror birds, brilharam. Então a gente consegue imaginar que a diversidade era maior porque o ambiente favorecia. E ao lado desses predadores de topo do Cenozoico, os cariamídeos tinham uma diversidade bem maior, e o histórico fóssil ele dá a entender pra gente que era assim que funcionava na época. Meu nome é Maria Luísa, eu sou do Laboratório de Ornitologia lá da UFMG, e eu acho que a ave mais emblemática de Minas seria o Cinclodes espinhacense, que é uma espécie nativa de campo endêmica, né, de campos rupestres, que foi descrita pela UFMG, pelo laboratório da UFMG, tem que puxar a sardinha, né? E fora que é um bicho que ele representa a resistência do Cerrado, a resistência de Minas, e é isso, a gente tem que proteger. Vamos falar do Cerrado, gente, e Cinclodes mais uma vez. A seriema ela ocorre muito amplamente distribuída, tá? Ela tá ali no norte e nordeste da Argentina, em todo o Paraguai, ela ocorre no leste da Bolívia também, em uma grande parte do leste do Uruguai, e ela ocorre no Brasil desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão, subindo por Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, aonde você tiver uma área aberta, aonde você tiver cerrado, caatinga ou bordas
em beira de floresta, mas com áreas abertas você pode encontrar uma seriema. Em termos de abundância, ela vai estar bem mais abundante em áreas de cerrado e no Pantanal. Ela é encontrada numa área úmida na Argentina chamada Mesopotâmia. Ela é encontrada no Chaco, paraguaio, entendeu? Assim, existem discussões a respeito de declínio populacional, mas, de fato, o que a gente observa hoje em dia é que ela continua uma expansão da área de ocorrência, de acordo com o avanço, né, das monoculturas que acabam transformando áreas de mata em áreas mais abertas. Não são tidas como aves migratórias, são sedentárias, são fiéis à sua área ali de vida, defendem o território fortemente. Alguns dos aspectos mais legais da biologia dessa ave estão relacionados com a dieta e com forrageamento. E vídeos incríveis dela utilizando patas, né, para abater animais. E esses vídeos, né, da seriema com esse hábito de catar lá a presa e bater e usar as patas, meio que faz parte da aura da seriema. Esses vídeos estão aí espalhados pela internet, trazendo essa associação com o passado, fazendo a gente imaginar como é que era o comportamento dos parentes já extintos dessas aves, trazendo essa aura de predadora implacável para essa ave incrível. Uru Podcast. E aí a gente vai se aproximando do fim desse nosso episódio curto. A gente aproveita para falar um pouquinho do status de conservação da seriema. Como é uma ave sem subespécies e com uma área de ocorrência muito ampla, apesar de não ocorrer em toda essa área em uma densidade elevada, ela é até tida como uma ave que ocorre numa densidade de média para baixa, ela não traz um status de preocupação. É uma ave que tá, vamos dizer assim, ok do ponto de vista de conservação, mas a gente se preocupa muito mais com a conservação do habitat, né, do bioma no qual ela está inserida, nos biomas nos quais ela está inserida, do que com a espécie em si. A gente aproveita esse episódio para fazer um apelo a quem possa, esse mês em que a gente está lançando, né, finalzinho de setembro, a gente vai começar a ver muita notícia de queimada, a gente vai começar a ver muita coisa relacionada com degradação ambiental de agora até o final do ano. Então, galera, vamos ficar ligados, vamos cuidar das nossas áreas, vamos pressionar principalmente os políticos, né? Vamos pensar bem no que a gente faz em termos de escolhas para que a gente consiga preservar tanto a seriema quanto todos os animais que estão inseridos nos biomas nos quais ela ocorre. A gente aproveita para convidar vocês para ficarem ligados nos próximos episódios. A gente está com um episódio saindo do forno, um episódio que continua em Minas Gerais. A gente vai falar do Neomorphos azul, do jacu de estalo mineiro, o jacu pão de queijo. A gente vai trazer um episódio falando um pouquinho dessa ave, falando um pouquinho do trabalho de um amigo da gente que está dedicando o doutorado dele a isso, ao Luiz Moraes. Um grande abraço ao Luiz, um grande abraço ao Henrique. E um abraço para todo mundo que participou do Avistar Minas, que compartilhou com a gente as suas opiniões e participou das nossas enquetes bobas. Pessoal, fiquem ligados, apoiem o nosso projeto e até a próxima.